Bom, o meu filme, o próximo, é O Real, O Plano por Trás da História. É um filme que vai contar sobre o surgimento da moeda, né, da moeda real, que é a moeda atual no Brasil hoje, né, lá nos anos 90. E sobre o criador dele, né? É muito mais do que sobre a moeda, é sobre quem desenvolveu, quem teve essa ideia. E uma história de obsessão, né? Porque o cara, ele vê o país ter uma melhora com o plano real, porém depois ele começa a ver uma queda e as pessoas falam para ele, olha, você precisa mexer em alguma coisa aí, cara. Ele falou, não vou desvalorizar minha moeda. Não, vai precisar desvalorizar. Ele falou, o país vai ficar ruim, mas eu não vou mexer na moeda, que aquilo que eu criei não vai ser desvalorizado. Então, essa história de obsessão me chamou muita atenção, né? Por tudo que eu já analisei, realmente é baseado em fatos reais, parece que é aquilo mesmo, né? E assim, boas atuações, né? Tem uma cena logo no início do filme que o cara tá discutindo, tem duas, tô me lembrando de uma, que ele fala, o cara tá assistindo futebol e fala assim, por que você tá perdendo tempo com esse futebol aí, cara? Tem tanta coisa importante pra você fazer na vida. O dia que eu me ver assistindo um jogo de futebol, eu vou me sentir um idiota, né? E aí, o final do filme, depois de tudo que aconteceu, ele bem, assim, desolado, triste, parado assistindo na TV, assim, e tava passando um jogo de futebol. Muito interessante. Irônico, né? E tem uma cena que eles começam a discutir sobre o capitalismo, né? Se o capitalismo seria interessante ou não. Aí o cara que criou o Plano Real dizia que sim, o capitalismo é interessante. E o casal que estava ali dizia o seguinte, não, porque ó, por que a gente não divide a nossa renda e tal? Olha, porque é muito mais vantajoso. Aí ele chega pro cara e fala o seguinte, tá bom, você quer seguir essa linha? Divide sua esposa comigo, tá tudo certo. Olha só. Aí o cara levanta a mesa, revoltado, e fala, tô indo embora então. Tipo assim, revoltado, você me desrespeitou aqui. Não, mas você não tá falando que a gente tem que dividir? Divide sua esposa comigo, pô, tá tudo certo. Então, assim, é um filme que, dessa obsessão, até uma loucura no filme real, o plano por trás da história. E olha que eu acho que é um filme assim que merece ser visto com certeza também pelo peso histórico dele, né? Porque foi uma das grandes viradas no Brasil, foi a criação da moeda, né? Acabou com a hiperinflação, né? Tipo... Cara, foi tão histórico que teve um momento que foi bem ali na época da Copa do Mundo de 1994, né? Os jogadores, a Copa do Mundo foi nos Estados Unidos, os jogadores do Brasil, do mundo todo estavam lá. Os caras voltaram com muita bagagem, assim, na alfândega, aquela loucura toda, porque o real e o dólar estavam no mesmo nível. Era R$ 1, $1. Mais do que isso, teve um pequeno momento onde o dólar ficou mais valorizado que o real, que é um negócio histórico. Nós estamos falando de 2024, que nesse momento o real bate, o dólar está batendo recorde histórico, como nunca a gente viu, até passou de R$ 6. Então, olha como as coisas mudaram 1994, 2024, em 30 anos. Mudou muita coisa, né? Hoje, infelizmente, o nosso real não é tão mais valorizado como era antes, né? O meu é com o Selton Mello de novo. O Meu Nome Não É Johnny. Esse filme é maravilhoso, de 2008. É a história verdadeira. Então, galera, você tem que assistir, porque a atuação, de novo, do Selton Mello nesse filme é fantástico. Além de contar a história verídica do cara, a cena dele dentro do presídio. Cara, é umas coisas assim... Cara, é brilhante. Então, recomendadíssimo. O Meu Nome Não É Johnny. É muito bom. Nossa, acho que é o quarto filme da lista do Edgar, se eu não me engano, que tem o Selton Mello como ator, né? Bem lembrado. Aproveitando, eu gosto muito do Selton Mello. Ele tem vários filmes, ainda tem mais um que tá na minha lista. Olha porque aí. Ele é brilhante. É o cara assim que eu falo, cara, esse cara tinha que ter mais coisas assim. Acho que não é tão valorizado ainda no Brasil, mas, cara, ele fez filmes maravilhosos. Como esse, tem o outro que também, Jean Charles, que foi um brasileiro que morreu também. Jean Charles de Menezes. É isso, né? É. Cara, é brilhante Morreu o filme. Em Londres, Morreu em Londres. E é com ele também, fazendo um filme com ele, né? Então, ele é muito bom. Bom, eu queria comentar do Meu Nome Não É Johnny, que é um dos filmes que eu mais assisti repetidas vezes nacionais, né? 5, 6 vezes talvez. Ele conta a história do João Estrela, né? Que na época ele era o principal traficante do Rio de Janeiro, numa época que não se tinha facções como se tem hoje, né? Era muito específico e tal. Então, ele era rico, né? Primeiro, era um cara bem de vida, que não precisava entrar nessa vida, mas aí ele vai entrando na onda dos amigos, pô, quero sair com a mina aqui, quero uma grana e tal. E aí as coisas vão ficando cada vez maiores, porque ele era só um usuário, começa a vender, e daqui a pouco ele começa a ter pessoas que são os chamados colarinhos brancos, que são gente muito poderosa, que encontram com ele e falam, olha, que tal você ganhar muito dinheiro? Você está aqui só no Brasil, Rio de Janeiro, esse bando de gente aí, que tal a gente ir pro exterior? Que tal você tá mexendo aí com
6, 7, 8 dígitos para você ganhar lá fora, Espanha, e ele realmente vai para Espanha. E aí tem a esposa dele, a namorada dele, que também tem um fator determinante no filme, né? Porque ele é apaixonado por ela. E é um filme, assim, com uma pegada bem depressiva, né? Principalmente pro final do filme, que não é nenhum spoiler grandioso e tal. A parte que depois ele volta depois de estar preso muitos anos, né? Ele volta a primeira coisa que ele vai procurar é a esposa dele. E aí quando abre a porta, a esposa dele tá grávida, já de uma outra pessoa, e fala, não, eu tô seguindo uma outra vida. E termina com ele, tipo, na praia, sentado, olhando pro mar, assim, todo destruído, sem vida e nada e tal. Só que o João Estrela tem um porém. O filme termina assim tudo, mas depois esse cara virou um escritor, esse cara é produtor musical e tal. Então, ele realmente depois foi preso, abandonou a criminalidade e foi viver uma vida, sabe, longe dessas coisas erradas. Então, é um filme que eu recomendo também, muito interessante. E ótimas atuações, ótima direção. É um filme que sempre eu assisto, eu pego uma coisa diferente, um detalhe, né? E o interessante, você falou dos deles, os caras dos gravatados, e no filme retrata mesmo. Os grandes políticos. Sim. Ele, tipo, não vendia só para um estilo. Não. Tinha político dos grandes que ele chegou a um nível muito alto, né? E ele preso, falando inglês, com o outro... Cara, é brilhante. Ele é muito esperto, muito inteligente. Tem uma cena icônica do julgamento dele, que ele vai ao julgamento, e aí a juíza chega e fala assim, João, você não sabia que tudo isso que você estava fazendo é errado, que uma hora tua casa ia cair? Ele falou, olha, eu só comecei a fazer... Tava curtindo com meus amigos. Eu não sabia o que estava dentro ou fora da lei. Eu só fui fazendo. Olha. E aí Brilhante. A juíza fica meio que olhando pra ele assim, dizendo, pô, cara, fica assim com pena do cara. Pô, realmente esse cara não tem noção do que ele tá fazendo na vida dele. E ele nem vai depois. Pelo que eu me lembro, ele é transferido para uma prisão, tipo um manicômio, só de pessoas doentes mentais, e aí parece que a situação dele pior ainda. Ele olha e fala, mano, eu não sou a pessoa doente mental, porque eu tô com esse monte de louco aqui, o cara querendo enfiar uma faca no meu pescoço do nada, assim, eu nem conheci esse cara, nunca vi na vida. Então, assim, é um filme que eu recomendo muito, cara. Tem muitas vertentes, e assim, ele não glamoriza a bandidagem, muito pelo contrário, é pra mostrar, olhar e falar assim, ó, o final é triste. Sai fora, né? Sai fora. Sai daqui. Exatamente. O próximo...